Você não está cansado porque trabalha muito. Você está tomando decisões ruins, perdendo a paciência e desperdiçando horas porque está privando seu cérebro do único recurso que não pode ser substituído por nenhuma outra estratégia. Dormir mal uma noite muda tudo. A paciência encurta. O julgamento fica nebuloso. A irritabilidade aparece sem aviso. O trabalho fácil torna-se pesado sem razão aparente. Dormir mal de forma crônica muda quem você é, não de forma dramática, de forma silenciosa, progressiva, quase imperceptível para quem está dentro do processo sem perspectiva externa. A memória piora. A capacidade de regular as emoções diminui. As decisões ficam comprometidas de formas que raramente são atribuídas à verdadeira causa subjacente a tudo isso. E, no entanto, o sono é tratado, em grande parte da cultura contemporânea, como variável negociável, como o recurso que se sacrifica primeiro quando há mais a fazer do que tempo disponível. Trabalha-se até tarde, acorda-se cedo, glorifica-se o pouco sono como evidência de comprometimento, o sacrifício do descanso como prova de que se leva a vida a sério. Os estoicos tinham uma posição sobre isso que vai diretamente contra essa glorificação. Não porque fossem especialistas em medicina do sono, mas porque entendiam com precisão o que o sono protege. O que o sono protege é o instrumento. E para os estoicos, cuidar do instrumento não era conforto opcional. Era dever racional de quem leva a sério o trabalho que o instrumento precisa fazer. O fio que atravessa tudo. O fio desse roteiro é este: o sono não é ausência de produtividade, é a condição sem a qual a produtividade genuína não existe, e tratá-lo como opcional é comprometer o instrumento de que tudo depende. A razão, o hegemonikon, o centro diretor que os estoicos consideravam o bem mais precioso do ser humano, não funciona adequadamente sem descanso suficiente. Isso não é fraqueza. É a estrutura da natureza humana. E agir contra a estrutura da natureza, para os estoicos, era a definição precisa de irracionalidade, independentemente do progresso aparente que produzia no curto prazo. Esse fio vai percorrer o que os estoicos entendiam por cuidado com o corpo como dever racional. Como Marco Aurélio geria o descanso dentro de uma vida que não tinha escassez de urgências reais. Vai percorrer também o que Sêneca escrevia sobre a relação entre sono e clareza mental. O que Epicteto ensinava sobre os limites do esforço voluntário. E o que tudo isso significa hoje. O corpo como instrumento da razão. Os estoicos não desprezavam o corpo. Distinguiam o corpo da identidade, mas reconheciam que o corpo era o instrumento através do qual tudo o que importava acontecia no mundo real. A razão precisa de um veículo para operar. O filósofo que negligencia o veículo em nome da vida do espírito não está sendo mais estoico, está sendo menos racional do que pretende ser. Crisipo escrevia sobre o dever de manter o corpo em condições adequadas, não como fim em si mesmo, como responsabilidade de quem leva a sério o que o corpo precisa carregar durante a vida. Esse cuidado incluía alimentação adequada, exercício suficiente e descanso necessário, não como luxo para quem tem tempo, como componentes do que significa viver de acordo com a natureza. Viver de acordo com a natureza, o objetivo central da ética estoica, não é viver ignorando as necessidades naturais do organismo. É viver respeitando o que a natureza construiu e requer. O sono é o que a natureza requer de forma mais regular e mais inegociável de todas. Privá-lo não é transcender a natureza, é sabotá-la sistematicamente enquanto se imagina estar acima dela. Um músico que sacrificasse os dedos para demonstrar comprometimento com a música seria reconhecido como irracional. Sacrificar o sono para demonstrar comprometimento com o trabalho é estruturalmente idêntico.
Marco Aurélio e o descanso dentro da urgência. Marco Aurélio governava o maior império do mundo ocidental. Conduzia campanhas militares, tomava decisões que afetavam milhões e, ainda assim, lutava conscientemente contra a tentação de sacrificar o sono. Se havia alguém com justificativa objetiva para sacrificar o descanso em nome das urgências, era ele. A lista de responsabilidades não tinha equivalente em nenhum outro ser humano de seu tempo. E, no entanto, as meditações revelam alguém que escrevia para si mesmo sobre a importância de não se levantar antes do necessário, examinando a própria resistência a sair da cama. Não como preguiça, mas como exame honesto de se o que o movia era dever genuíno ou apenas hábito de agitação constante, disfarçado de produtividade e senso de urgência permanente. A distinção que fazia era filosófica e prática simultaneamente. Levantar, quando o corpo está descansado e a mente está clara, é diferente de levantar antes disso por ansiedade sobre o que precisa ser feito. O primeiro produz um dia de trabalho real, com capacidade plena disponível. O segundo produz horas adicionais de trabalho comprometido por um instrumento que ainda não estava pronto para operar. Marco Aurélio entendia que 2 horas com a mente descansada valiam mais do que 4 horas com a mente exausta. Essa não era fraqueza. Era aritmética racional sobre o que produz resultado real. Sêneca e a clareza que o sono protege. Sêneca escrevia sobre o sono com especificidade que revela observação direta, não apenas teoria filosófica sobre a relação entre descanso e qualidade do pensamento disponível para o trabalho. Descrevia o sono como um momento em que a mente se libera das pressões do dia, não como fuga da realidade, como retirada necessária que permite o retorno com capacidade genuinamente renovada. A mente que nunca descansa perde progressivamente a capacidade de distinção. Começa a tratar tudo como urgente porque não tem mais clareza suficiente para distinguir o urgente do verdadeiramente importante. Essa perda de distinção é um dos custos mais sérios da privação crônica de sono. E é um custo raramente atribuído à sua causa, porque acontece de forma gradual e invisível para quem está dentro. Sêneca também escrevia sobre o ritual do fim do dia, a prática de revisar o que havia acontecido antes de dormir, não como ruminação ansiosa, mas como fechamento deliberado do dia que passou. Essa prática criava uma fronteira entre o dia e o descanso que permitia que o sono fosse genuíno, não perturbado pelo trabalho não processado que a mente carrega sem perceber para dentro da noite. A mente que vai dormir sem processar o que aconteceu leva o dia consigo para dentro da noite. O sono que resulta disso é fragmentado, superficial, insuficiente para restaurar o que o dia consumiu. Antes de continuar, qual foi a última semana em que você dormiu de forma consistente e adequada? Se a resposta demora a chegar, isso já é informação relevante sobre o que esse roteiro está tentando dizer para você. Epicteto e os limites do esforço voluntário. Epicteto ensinava sobre os limites do que está sob controle com clareza, que tem aplicação direta à questão do sono e que vai contra a narrativa contemporânea sobre força de vontade como solução. Há o que está sob nosso poder e há o que não está. A distinção não é apenas filosófica, é prática, imediata e verificável em qualquer domínio da vida, incluindo o domínio do descanso. A qualidade do sono não está completamente sob controle voluntário. O corpo tem suas próprias exigências, a mente tem seus próprios ciclos. Forçar o que não pode ser forçado produz resistência. O que está sob controle é criar as condições que tornam o sono possível. O ambiente, os rituais de transição, a relação com as telas antes de dormir, o que se leva para a cama em termos de ativação.
O esforço de dormir mais, a tentativa de forçar o sono pela vontade, frequentemente produz o oposto do que busca. A insônia de performance, onde a ansiedade sobre não dormir impede o sono. Epicteto descrevia situações análogas. O esforço excessivo de controlar o que não pode ser controlado diretamente, frequentemente, sabota o resultado que o esforço estava tentando produzir de fato. A postura que funcionava não era o esforço de forçar, mas o cuidado de preparar. Criar as condições e depois confiar no processo natural que acontece quando as condições estão adequadas para ele. A cultura do pouco sono como problema filosófico. Existe uma narrativa cultural sobre o sono que os estoicos identificariam como uma das formas mais sofisticadas de irracionalidade que a vida contemporânea produziu para si mesma ao longo do tempo. A narrativa é esta: dormir pouco é evidência de comprometimento. Quem dorme 5 horas está mais dedicado do que quem dorme 8. O sacrifício do sono prova que se leva a vida a sério. Essa narrativa inverte completamente a relação entre meio e fim. Trata o sacrifício do instrumento como evidência de comprometimento com o objetivo, quando na verdade é sabotagem sistemática. A diferença é que os danos do sono sacrificado são invisíveis no curto prazo e gradualmente normalizados. A pessoa que dorme mal cronicamente não sabe mais como é funcionar com descanso adequado. Sêneca escrevia sobre formas análogas de auto-engano. O ser humano que normaliza a deterioração progressiva de algo essencial e depois confunde o estado deteriorado com o estado normal das coisas. A recuperação da clareza que o sono adequado produz frequentemente surpreende quem a experimenta depois de privação prolongada, porque o ponto de comparação havia sido perdido de forma progressiva. O ritual da noite como prática filosófica. Os estoicos praticavam a revisão noturna como elemento central da disciplina filosófica diária. Sêneca descrevia isso com detalhe suficiente para reconstruir a prática concreta que seguia antes de dormir. Antes de dormir, revisava o dia, não como julgamento ansioso do que havia feito errado, como exame honesto do que havia acontecido, do que havia aprendido, do que poderia ser feito diferente amanhã. 3 perguntas guiavam essa revisão. Onde falhei hoje? Onde tive sucesso? O que poderia ter sido feito melhor? Não para ruminar, mas para fechar deliberadamente o dia que havia acontecido. Essa prática criava uma fronteira psicológica clara entre o dia e o descanso. O dia era examinado, processado e encerrado. O que vinha depois era descanso genuíno, não continuação do dia com os olhos fechados. Marco Aurélio praticava algo equivalente nas meditações. Escrevia antes de dormir sobre o que havia observado, no que havia falhado, o que havia aprendido. A escrita tornava o processamento mais completo. A escrita exige organização do pensamento de forma que o pensamento não estruturado não exige. Escrever sobre o dia força a clareza sobre o que estava confuso e o fechamento do que estava em aberto. Para quem não escreve, o equivalente é a revisão deliberada em silêncio. Não scroll de redes sociais. Não notícias. Presença com o que o dia foi antes de deixá-lo ir de forma genuína e completa. Amanhã como intenção. Se a noite é o fechamento, amanhã é a abertura. E os estoicos tinham tanto a dizer sobre como começar o dia, quanto sobre como encerrá-lo, porque ambos determinam o que acontece entre eles. Marco Aurélio começava os dias com o que os estudiosos chamam de meditação matinal. Antes de qualquer ação, havia reflexão. Antes de entrar no mundo, havia orientação sobre como entrar nele. Ele escrevia sobre as dificuldades que o dia provavelmente traria.
não para se preocupar antecipadamente, para não ser surpreendido e paralisado por elas quando chegassem de fato no momento real. A premeditatio matinal funcionava como vacinação psicológica. O que é previsto perde o poder de paralisar quando aparece. Não elimina a dificuldade, elimina o elemento de surpresa que a amplifica. Essa prática exige acordar com tempo suficiente para ela, não correndo, não verificando o telefone imediatamente, não começando o dia em modo reativo desde o primeiro segundo disponível. O sono adequado torna essa prática possível. Quem acorda exausto não tem espaço interno para reflexão matinal. Vai diretamente para o modo reativo que o dia determina de fora para dentro. O sono insuficiente sequestra a manhã antes que ela comece. E a manhã sequestrada produz o dia reativo que produz a noite ansiosa, que produz o sono insuficiente novamente. O ciclo se fecha. A relação entre sono e controle das impressões. Uma das práticas centrais da filosofia estoica é o controle das impressões, a capacidade de examinar o que aparece na mente antes de reagir automaticamente a qualquer estímulo externo. Essa capacidade é precisamente o que a privação de sono compromete de forma mais direta e mais documentável do que qualquer outra variável que os estoicos identificavam como relevante para a prática. A pessoa descansada tem acesso ao intervalo entre o estímulo e a resposta. A pessoa exausta reage, o espaço de exame colapsa. O filtro da razão que o descanso mantém disponível desaparece. Epicteto ensinava que a liberdade genuína existe nesse intervalo, que é lá que o ser humano exerce o que é mais essencialmente humano, a escolha de como responder ao que acontece ao redor. A privação crônica de sono não é apenas questão de saúde física, é questão filosófica direta. É a erosão sistemática do espaço onde a liberdade estoica existe de forma mais concreta e verificável. Quem não dorme adequadamente não é menos virtuoso por escolha. Está operando com o instrumento da virtude progressivamente comprometido. E o instrumento comprometido compromete tudo o que depende dele. Restaurar o sono não é concessão à fraqueza. É restaurar as condições, sem as quais a prática filosófica que os estoicos propunham não tem o substrato cognitivo necessário para acontecer de fato. O sono como memento mori. Existe uma dimensão do sono que os estoicos identificavam com profundidade que vai além da fisiologia e que toca diretamente no coração da prática filosófica mais conhecida de toda a tradição. Cada noite é uma pequena morte. Cada manhã é um pequeno renascimento. Sêneca escrevia sobre isso com literalidade que não era metáfora dramática, mas observação filosófica genuína sobre o que acontece. Durante o sono, a consciência se retira. A identidade cotidiana que constrói a narrativa contínua de quem se dissolve. O que fica é o organismo. O sujeito que o reivindica como seu está ausente. Essa dissolução noturna era, para os estoicos, um convite à prática do memento mori, um lembrete de que a continuidade da consciência não é garantida. Que cada despertar é presente, não dado. Quem vai dormir, sabendo que pode não acordar, não com ansiedade, mas com consciência filosófica, acorda com relação diferente com o dia que começa, como presente que não estava garantido. Marco Aurélio escrevia sobre começar cada dia como se pudesse ser o último, não com desespero, com clareza sobre o que merece atenção e o que não merece dentro do tempo realmente disponível. O sono, quando habitado com essa consciência, não é apenas descanso fisiológico. É prática filosófica que renova diariamente a relação com a existência que, sem esse ritual, seria tomada como garantida. A prática. Sono como disciplina filosófica. O primeiro movimento é o inventário honesto. Quantas horas você realmente dormiu nas últimas semanas?
Não quantas deveria ter dormido, quantas de fato dormiu e com que qualidade real. Esse inventário raramente é feito com honestidade, porque o resultado é desconfortável. Revela lacuna entre o que se sabe ser necessário e o que se está de fato fazendo com o recurso mais fundamental. O segundo movimento é o exame das causas reais. O sono insuficiente raramente é apenas falta de tempo. É frequentemente resultado de escolhas sobre como o tempo disponível está sendo usado antes de dormir. As telas que mantêm o sistema nervoso ativado quando deveria desacelerar. A ruminação sobre o dia não processado. A ausência de transição deliberada entre o que o dia foi e o descanso que deveria vir. O terceiro movimento é a criação do ritual de fechamento. Não precisa ser elaborado, precisa ser consistente. Uma sequência de ações que sinaliza ao organismo que o dia está sendo encerrado deliberadamente. Pode incluir a revisão noturna que Sêneca praticava. Pode incluir leitura que não seja trabalho. Pode incluir silêncio deliberado. O conteúdo é secundário. A consistência ao longo do tempo é o que cria o efeito. O quarto movimento é a proteção da manhã. Criar espaço entre o despertar e o primeiro contato com o mundo externo. Não verificar o telefone imediatamente. Não começar já em modo reativo desde o início. Esse espaço, que pode ser 15 minutos ou 1 hora, é onde a orientação matinal que os estoicos praticavam acontece. Ele só existe se o sono foi adequado para que a manhã não comece em déficit. O que o sono bem gerido produz? Há uma qualidade específica de presença que o sono adequado produz e que é difícil de descrever para quem está em privação crônica, mas que qualquer pessoa que já saiu dela reconhece imediatamente. É a clareza. Não a ausência de problemas. A clareza sobre o que os problemas realmente são. Sobre o que está sob controle e o que não está. Sobre o que merece atenção e o que não merece nada. Os problemas insolúveis às 11 da noite com exaustão frequentemente têm solução óbvia às 6 da manhã com descanso adequado. Não porque os problemas mudaram, porque o instrumento mudou. Marco Aurélio entendia isso de dentro. Um homem com os problemas que ele tinha precisava do instrumento funcionando. Cuidar do instrumento era parte do mesmo comprometimento com que governava. O sono bem gerido não é separado da prática filosófica estoica, é parte dela. É o fundamento fisiológico sem o qual tudo o mais que os estoicos propunham fica progressivamente menos acessível. Cuidar do sono é cuidar da razão. E cuidar da razão, para os estoicos, era o dever mais fundamental que um ser humano tinha para consigo mesmo e com tudo que dependia de sua capacidade de funcionar.